E aí, turma? Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais dramáticos e transformadores da história de Roma, a crise da República e a ascensão do Império. É tipo uma série de intrigas políticas, guerras civis e personagens épicos que culminou na mudança mais radical da estrutura de governo romana. A República Romana, um sucesso que gerou sua própria crise. Lembra que falamos da expansão territorial? Pois é, o sucesso militar e a conquista de vastos territórios transformaram Roma de uma pequena cidade-estado em uma potência mediterrânea. A República Romana, governo do povo baseado em eleições com Senado, cônsules e assembleias, foi o sistema que guiou essa expansão por quase 500 anos. Mas essa mesma expansão, que trouxe riqueza e poder, também começou a corroer as fundações da República. Os problemas que derrubaram a República, séculos 2 e 1 a.C. Imagine uma panela de pressão. A Roma republicana estava fervendo com tensões internas. Quais foram os principais ingredientes dessa crise? Desigualdade social e econômica. Latifúndios e escravidão. As guerras trouxeram muitos escravos e terras para os ricos. Os generais e patrícios compravam ou tomavam grandes extensões de terra, latifúndios, e as cultivavam com trabalho escravo. Crise dos pequenos proprietários. Os pequenos agricultores que formavam a base do exército romano perdiam suas terras para os latifúndios ou não conseguiam competir. Muitos iam para Roma, inchando a população pobre da cidade, a plebe urbana, que vivia de esmolas e da política do pão e circo. Êxodo rural. As cidades ficavam superlotadas e sem empregos para todos. Instabilidade política e corrupção. Senado paralisado. O Senado, dominado pela aristocracia, muitas vezes não conseguia lidar com os novos problemas sociais e econômicos. Interesses pessoais e de grupos prevaleciam. Leis ignoradas. As leis e tradições republicanas começaram a ser contornadas por figuras ambiciosas. Violência política. As discussões políticas frequentemente terminavam em violência, assassinatos e levantes. A crise do exército e o papel dos generais. Exército profissional. As longas campanhas militares fizeram com que o exército, antes formado por cidadãos soldados que se armavam, se tornasse profissional. Os soldados agora eram leais aos seus generais, que pagavam seus salários e prometiam terras após o serviço, e não mais ao Estado romano. Generais poderosos, generais vitoriosos como Mário, Sila, Pompeu e César, acumulavam imenso poder e riqueza, usando suas legiões para pressionar ou até mesmo derrubar o governo em Roma. Personagens-chave da crise e a queda da República. A crise foi pontuada por figuras carismáticas e conflitos sangrentos. Os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, século II a.C., tentaram realizar reformas agrárias para distribuir terras aos pobres e limitar o poder dos ricos. Foram assassinados, mostrando que a aristocracia estava disposta a usar a violência para manter seus privilégios. Mário e Sila, século I a.C., dois generais que protagonizaram as primeiras grandes guerras civis em Roma. Eles marcharam com seus exércitos sobre a própria cidade, executaram oponentes e assumiram o poder ditatorialmente, abrindo um precedente perigoso. Primeiro triunvirato, 60 a.C., Júlio César, Pompeu e Crasso formaram uma aliança informal para dividir o poder e contornar o Senado. Mostra como o poder estava se concentrando nas mãos de poucos homens poderosos. Júlio César, um gênio militar e político, conquistou a Gália, acumulou enorme popularidade e riqueza. Desafiou o Senado ao cruzar o rio Rubicão com suas tropas, Alia Jactaesh, dando início a uma nova guerra civil contra Pompeu. Saiu vitorioso, tornou-se ditador perpétuo de Roma, o que selou o destino da República. Ele foi assassinado em 44 a.C. por senadores que temiam que ele se tornasse rei. Segundo triunvirato, 43 a.C., após a morte de César, seus herdeiros e generais, Otávio, Marco Antônio e Lépido, se uniram para vingá-lo e novamente dividiram o poder, mas logo se desentenderam. Batalha de Ácio, 31 a.C., a batalha naval decisiva onde Otávio venceu as forças de Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito. Essa vitória deixou Otávio como o único governante de Roma. A ascensão do Império, 27 a.C. Com Otávio vitorioso e sem rivais, a questão era: o que fazer com Roma? O povo estava cansado de décadas de guerras civis e instabilidade. Otávio foi astuto. Ele não se declarou rei ou ditador abertamente. Manteve as instituições republicanas, Senado e cônsules,
mas esvaziou-as de poder. Acumulou para si vários títulos e poderes: comandante supremo do exército, imperator, primeiro cidadão, príncipes, sumo sacerdote, pontifex maximus, etc. Em 27 a.C., o Senado lhe concedeu o título de Augusto, o Venerável ou Divino. Nascia assim o Império Romano, com Otávio Augusto sendo considerado o primeiro imperador. Ele trouxe a tão desejada paz, a paz romana, e estabilidade, mas o preço foi o fim da República e o início de um governo centralizado e autocrático.